Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao CapacitaCast, o podcast do Capacita Marketing Estratégico. E hoje nós temos uma entrevista sensacional para vocês, então se segure na sua cadeira aí e não esquece, manda o like para nós. Já vai lá também, deixe suas perguntas, que hoje o Joelir vai responder todas elas aí para nós, as fáceis, as difíceis, todas, pode mandar. Antes de eu começar, eu quero falar para vocês aqui, vai lá no CapacitaCast, no nosso Instagram, que tem um sorteio que vai rolar de um plano trimestral da consultoria do Joelir para mulheres. Então vai lá, segue todas as recomendações para você participar desse sorteio. Priscila, sorteio? Amanhã o sorteio. Então ainda dá tempo de você ir lá e seguir todo o histórico aqui para que você participe desse sorteio também. Eu sou o Laino Pedroso, hoje vou fazer mais uma entrevista e antes da gente começar essa entrevista, só para deixar todo mundo curioso aí, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Então, vou mandar um abraço para a Kelly da Fagol, da Ótica Fagol. Você quer fazer uma armação, uma lente, já sabe. Ótica Fagol fica ali na rodoviária, chegue lá que é excelente o atendimento da Kelly. Fênix Tintas, do nosso querido Natan, todo mundo já conhece, fica na rua Juscelino Kubitschek, aqui, vai lá no Natan, Fênix Tintas, comprar sua tinta para carro, para casa, para indústria, enfim, para o que você decidir. Pepe Máquinas, nosso amigo Pepe do Agro, um abraço, Pepe. Você que quer comprar roçadeira, motosserra, também precisa fazer aí uma manutenção, já sabe, Pepe Máquinas, a loja mais popular da cidade, onde você encontra tudo para o homem do campo. Pepe Máquinas. Também Amanda Sobrancelhas, designer de sobrancelha. Você quer aí fazer um trabalho na sua sobrancelha, um design de sobrancelha, já sabe, Amanda Sobrancelhas especialista. E você que quer dar um talento no teu carro, pintura, você quer tirar aquele amassadinho do teu carro, tirar toda aquela riscaiada que tem também, já sabe, Júnior da Custom Car, o nosso querido patrocinador aí, o Júnior. E também nós temos a Unopar, do Adriano, uma das maiores universidades do Brasil. Você quer fazer um curso, já sabe, é na Unopar. E temos também o Juan da Optolapa. Quer fazer um exame de vista, não está enxergando muito bem? Juan da Optolapa, lá na rodoviária, é só chegar. E esses são os nossos patrocinadores. Sem muita delonga, né, Cleiton? Exatamente. Muito bem, então agora nós vamos para a nossa entrevista. Joelir Siqueira e Isabelle Machado estão aqui ao vivo conosco no podcast. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. E já vou começar perguntando quem são vocês, se apresentem. O nosso público está ansioso para saber quem são os nossos entrevistados de hoje, o que fazem, onde moram, o que comem, onde vivem. Eu sou o Joelir Siqueira, sou personal trainer. Trabalho com o público feminino, hoje somente online, a gente tem uma consultoria online com mais de 300 alunas, e é isso, atendemos alunas aí de todos os cantos do Brasil e algumas fora também. E eu sou Isabelle, sou noiva do Joelir, atualmente trabalho com ele, sou agricultora também, e estou aí no suporte formada em Direito. Como que é agricultora? Trabalho com o Joelir no administrativo suporte e sou formada em Direito. Muito bom. E o casamento já está marcada a data? A gente está terminando a casa, inclusive as tintas são todas lá da Fênix. Olha aí, Natan. Viu? Olha aí o Natan. Um abraço para o Natan aí. Aparecendo aí no nosso podcast. Joelir, mas conte para nós. A gente sabe que você está hoje na área de educação física, trabalha já mais de 300 mulheres, um sucesso também nas redes sociais, que já mais de 80 mil seguidores, né, na rede social. Tem mais rede social além do Instagram que você trabalha? Não, que a gente usa mesmo para trabalho é só o Instagram. E quem que era o Joelir antes desse sucesso todo que você está fazendo? Você já era aquela pessoa que gostava de esportes, que jogava futebol? Cara, desde pequeno, sempre envolvido com esporte, apesar de ser gordinho na época, quando eu era pequeno, eu sempre fui gordinho, sempre envolvido futebol, futsal. Depois disso, eu entrei na luta, né, com 13 anos ali já, aí adolescente, eu entrei na luta, fui atleta de boxe chinês por 10 anos, e é isso, sempre no meio do esporte ali. Sempre no meio do esporte. E você
conseguiu vários títulos aí no boxe, que eu soube que você era fera do boxe chinês da lá. Não, Todo mundo falava o Joelir, e eu não sabia quem era o Joelir. no boxe chinês eu tenho 5 paranaenses, tenho 2 mineiros, tenho 2 catarinenses, eu ia lutar os estadual dos outros também. Tenho 3 brasileiros, tenho um vice-mundial, tenho uma porrada de títulos e tem alguns internacionais também. Tem bastante coisa nos 10 anos aí. Uns 10 anos de carreira. Isabelle, você sempre gostou de esporte também? Como que é a tua trajetória até esse momento? Então, na época da escola, eu jogava nos times da escola, assim, nos jogos, não era muito... Eu jogava mais futsal. Vôlei não era muito boa. Aí, durante a faculdade, não praticava nada. Tanto que, faculdade e pandemia, eu engordei um pouquinho. Comecei a fazer boxe quando liberou da pandemia. E foi assim que eu conheci o Gelir, no boxe. Bendito boxe chinês. Bendito boxe. Na trocação ali ou não? Boa, né? Mas é interessante, né? A história e onde começou, né? Tudo do boxe e tudo mais. E, Joelir, você trabalhou como que era a tua história antes de você chegar aqui? Você era CLT? Como que você trabalhava? Cara, eu trabalhei na academia, então eu comecei a treinar na Corpiação, né, com o Pará. Treinei lá, fui atleta de boxe chinês por 10 anos e comecei a trabalhar na academia também. Então dava aula de boxe chinês lá, comecei na turma infantil, depois fui para as turmas adultos. Aí depois eu entrei na educação física, né, comecei a fazer o bacharelado e comecei a estagiar na academia também. Então eu treinava lá, eu dava aula de boxe chinês lá e eu estagiava na musculação lá. Então eu vivia na academia, né? E aí depois de um bom tempo, ali quando eu já estava quase formando, eu comecei a ter a ideia de empreender também. Só que a minha vida naquela época era o boxe chinês. Só que como que eu ia colocar uma outra academia aqui, não tinha espaço para gente colocar um boxe chinês do lado do outro. Não dava. E não era ideia também. Então eu resolvi abrir fora daqui. E aí por isso que eu acabei indo para Umuarama. A cidade foi meio na moedinha, assim. E aí foi isso. Para ir para lá, para eu juntar o dinheiro para ir para lá, eu trabalhei ali na Corpinhação, trabalhei em outra academia simultâneo também, e aí eu trabalhava na Tops Firras, que é aqui da cidade também, o pessoal vai conhecer, e trabalhei no Mickey também, ao mesmo tempo. Então, Você era o Julius? dava 4 serviços ao mesmo tempo, só que depois de 3 meses eu não aguentei e baixou pra 3. E foi isso, antes de abrir a academia lá, né? É o Julius do Eu, a Patroa e as Crianças, né? Você ganhou dele, que ele tinha acho que 2 empregos, né? Você tinha 4 empregos. Né? Uhum. Era isso. E aí foi isso. Aí consegui o dinheiro, fui abrir a academia lá e aí continuou a história lá, ainda com boxe chinês. Né? E como que foi essa decisão de ir para Umuarama? Por que Umuarama? Cara, foi meio que na moeda mesmo, assim. Eu ia abrir, eu tava decidido que eu ia fazer isso. E aí aqui não dava. Então foi meio que na sorte, assim, onde que seria. Lá não existia ainda. Então lá tinha Muay Thai, tinha Jiu-Jitsu, tinha outras lutas, mas o boxe chinês não tinha. Então um ponto foi por isso, outro porque a gente tinha alguns conhecidos lá, que talvez facilitasse, na verdade acabou que não facilitou, mas era isso. Então por isso que foi tomada a decisão de ir para lá. E como que foi a aceitação do público quando você estava lá, por exemplo, que você disse que não tinha uma academia ainda do boxe chinês. Isso. Como que foi quando você chegou lá, assim? E o pessoal não me conhecia, né? Então foi, cara, foi difícil os primeiros dias ali, porque era uma coisa que ninguém sabia o que era, né? Falava de boxe chinês, o pessoal não entendia direito, mas foi rápido para engrenar. Então no primeiro mês ali eu lembro que deu um pouquinho de prejuízo na academia. No segundo a gente já empatou e aí depois foi tendo lucro. Então foi algo que eu considero que foi muito rápido, né? Para uma coisa nova que ninguém sabia como que era, eu vindo de fora, ninguém me conhecia. Então acredito que foi bem legal. E foi no boca a boca, né? Foi. E a gente tem amigos até hoje a gente tem amigos que a gente fez naquela época lá. Então foi bem legal. Vocês já estavam juntos nessa época? Já estavam juntos? E como que foi essa estratégia que vocês utilizaram, Isa, para conseguir trazer esses alunos? Porque a dificuldade de ninguém te conhecer e a dificuldade também, talvez tinha pessoas lá, mas talvez não fizeram tanta diferença quanto, né? Sim, imaginavam, assim. O Instagram da academia, quem cuidava mais era eu, porque o Joelir dava aula, cuidava da academia, era tudo Fazia ele. atendimento, Tudo sozinho. Então,
O Instagram era eu que cuidava, então os posts era tudo eu. E o que eu fazia? Eu entrava nas publicações de lojas de Umuarama, de lanchonetes de Umuarama, via todo mundo que marcava e mandava uma mensagem, um direct. Oi, a gente é uma academia nova de boxe chinês na cidade, venha conhecer. E assim, a gente foi Teve conquistando. algumas aulas experimentais que foi vindo daí. Foi uma fonte de tráfego que a gente usou. Aí a academia também era bem localizada, era no meio da avenida, lá bem movimentada. A gente colocou a fachada, ela ficou bem chamativa também. A academia era Então, muito bonita lá, muito sim, bonita. e aí foi isso. E aí começou, e gente lá gostava, já chamava. Tinha uma família que foi uma irmã. Aí no outro dia foi a outra irmã. Aí no outro dia foi a mãe, a Cleide. Aí Uhum. no outro dia tava a prima também. E assim foi indo, e foi enchendo. Então foi assim, foi bem orgânico, não teve nada de patrocinado lá. Hoje a gente faz muito anúncio, né? Mas na Uhum. época lá foi totalmente orgânico. Isa, aí vocês tinham uma estratégia assim profissional, digamos, por trás do negócio ali para fazer essa divulgação ou foi mesmo no boca a boca, assim, direto e digamos na intuição, vamos dizer assim? Acho que foi mais intuição, né? Totalmente, Totalmente. 100%, 100%. Não, os posts do Instagram que eu fazia, eu via alguma coisa de outras academias, assim, tinha Pra ideias, ter referência, ter né? referência, porque daí era uma academia de luta. Então, as publicações de academias normais de musculação não se Não encaixava. cabiam, né? Então, a gente ia no feeling, assim, Mas foi de bem intuitivo, foi bem, tudo sem estratégia, assim. Até a gente nem pensava tanto, né, em nessa crescer questão o online, Instagram. né? Era o negócio físico, a academia ali, o Instagram era algo que a gente tinha ali para trazer um aluno ao outro, mas a gente nem pensava como ferramenta principal, né? Não. O foco era trazer as pessoas para dentro da academia, não para o Instagram. Uhum, Aí a gente não tinha essa mentalidade na época. uhum. Eu acho que é o que a maioria, né, das pessoas fazem, né? Hoje em dia ainda trazer o pessoal do online para o físico, né? Que Uhum. é uma estratégia boa também, né? Que funciona. E o boca a boca é bem forte, né? Você É. pegar essa estratégia, mandar para as pessoas que muitas vezes o negócio ele não é visto. E Uhum. diz aquela velha frase, que não é visto, não é lembrado. Então tem que estar sempre aparecendo. Depois essa estratégia começou a aparecer alunos, começou a crescer a academia. Começou a De crescer a forma academia. exponencial, assim, começou a Começou a entrar aumentar aluno bastante, eu direto. comecei a pegar alunos de personal fight também, o pessoal soube da minha história, viu os títulos, viu a qualidade das aulas também, e aí eu peguei alguns alunos de personal, tem alguns que são meus amigos até hoje, eu tinha falado ali, né? Tem um que veio almoçar com a gente esses tempos atrás ali, e gosto muito deles, inclusive um abraço pro Peterson, se estiver vendo, o Peterson, a mulher dele, a Rosana, me ajudaram muito enquanto eu estava lá, de tudo quanto é jeito. Então, gosto muito deles. E qual que foi o maior desafio que vocês passaram, digamos, lá para ir para Umuarama, assim, ou para abrir academia lá? Qual que vocês acreditam que foi o maior desafio que vocês passaram como empreendedor? Juntar o dinheiro para ir, depois que estava lá, chamar os alunos, manter a academia? O que vocês acreditam que foi, assim, o maior desafio? Cara, o maior desafio nosso, eu acredito que não foi nem em relação a isso, porque eu fui para lá para viver isso, né? Então, até eu brinco que eu vendi até o videogame para não ter distração. Foi só para isso. Boa. A maior dificuldade, pelo menos ao meu ver, era a nossa distância, porque a Isa ficou aqui e eu fui para Foi lá. 6 meses de namoro à distância. A gente Uhum. se viu nesses 6 meses 3 vezes. Estão há quanto tempo juntos? Agora vai fazer 6 anos. 6 anos. Ah, então era para dar certo mesmo, No né? final do ano vai dar 6 anos. E só que quando ele foi pra lá, foi no primeiro ano de namoro. Uhum. Então, Então, o que aconteceu? A gente tinha decidido já, tava tudo certo que eu ia, só tava esperando a pandemia dar uma baixada ali para eu poder ir. Agora, falando assim que foi na pandemia, parece meio idiota, né? Mas na minha cabeça, na época, já vai acabar e eu vou abrir, né? Então, a gente deixou de um mês, deixou outro, deixou outro. E nesse meio tempo eu conheci a Isa. porque daí foi bem, eu comecei a fazer o box naquela primeira leva que eles falaram, tá liberado, pode sair de casa. Uhum. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa? Fui fazer box. E quem escolheu foi a minha irmã ainda. Ela falou assim, vamos fazer box. E daí paguei mensalidade pra nós duas. Ela foi um dia. E eu continuei indo.
E aí, nesse meio tempo, já estava decidido, mas a gente foi deixando mais pra frente para eu poder ir para lá. E aí eu conheci a Isa. Isso era 2020? 21? 2021, É, talvez? 2020 e 21. 2021, né? Acredito que sim. Eu sou muito ruim com data, mas eu acho Mas que é isso. eu também, mas é mais ou menos isso, É. né? A pandemia ali. Aí a gente fui deixando pra depois pra ir pra lá, e daí a gente começou a namorar com a Isa, e daí, só que já tava decidido, né? Então tinha que honrar o que eu tinha feito, né? Já tinha gente lá que tava esperando, já tava certo o lugar, eu tinha mandado fazer muita coisa, então não tinha como só falar, ô galera, eu não vou mais, e, né? Fui. Aí foi isso, a gente ficou distante todo esse tempo, 6 meses quase, e foi 6 meses porque daí a gente acabou descobrindo o câncer da minha mãe, a mãe da Isa teve câncer também, tudo junto, cara, Na tudo mesma junto. época, minha mãe descobriu um mês antes da mãe do Joeli. Nossa. E daí eu sou filho único, né? Então, quando avisaram lá, a minha mãe ligou, contou, não sabia bem como falar, mas eu entendi, né? E aí era perto do final de ano, É. né? Aí eu vim pra cá no Natal, passar Natal e Ano Novo com a galera. Aí eu decidi que eu já tinha, quando ela contou, eu já tinha decidido que eu ia voltar, né? E aí eu esperei pra eu vir pra cá, deu uns diazinhos ali. E aí aqui eu contei pra todo mundo que eu ia fechar, que eu ia voltar pra cá e nós ia dar um jeito aqui, né? E aí foi isso. Acabei abandonando lá e não me arrependo nem um pouco. Hoje, graças a Deus, as duas estão muito bem, tanto a minha mãe quanto a minha sogra. Estão curadas aí e deu tudo certo. Amém, glória a Deus, Amém. né? Que Amém. estão 100%. Cara, essa palavra câncer, ela é muito forte, né? Ela é uma palavra, assim, muito forte. Até uma vez estava conversando com um rapaz falando sobre câncer de próstata, que algumas pessoas desenvolvem quando tem mais idade, e muitas vezes ela nem não vai, digamos, morrer daquilo, né? Mas só de você falar a palavra, você tá Já com derruba, nossa, né? já derruba, né? É que até muito tempo atrás essa palavra era uma sentença de morte. Sentença de morte, Uhum. exatamente. Exatamente. Então foi por conta disso que você daí Que eu resolveu encerrei lá. retornar para Foi. cá daí. Foi. Eu já tava dando um jeito de levar a Isa pra lá. Ah, E aí a gente só tava esperando ela terminar as últimas matérias da faculdade e ela ia ir pra lá. Só que aí, nesse meio tempo, a gente descobriu o câncer das duas, né? uhum. E aí eu fechei as portas, voltei pra cá. Só que daí voltei sem nada, né? Perdi o dinheiro que eu tinha investido lá, porque eu tive que abandonar as coisas lá. Voltei pra cá sem emprego também. E daí, no Uhum. meio de tudo isso, eu pedi a Isa em casamento. Sem dinheiro, sem emprego, só no amor. O pai, Esse é o o amor, pai esse é o dela amor, segurou a né? cadeira e fez assim, ó. A minha sogra que me salvou, bateu nele e falou, vai, Hélio, fala alguma coisa. Foi no jantar de Natal. Daí nesse jantar de Natal eu falei que a gente tinha descoberto o câncer da mãe, que eu Uhum. ia largar lá, que eu tava voltando, tava sem emprego, sem as coisas, porque não tinha o que eu fazer, mas que a gente ia dar um jeito e já tá aqui o pedido em cima. Aí sei que o Hélio tava assim, a Arlete tava feliz, tinha um funcionário lá da fazenda chorando lá no fundo. Olha aí. Eu olhei em volta, tava todo mundo chorando. É interessante. Eu tenho uma filha também, né? Provavelmente quando chegar alguém pedir a mão dela lá, vamos ver o que Apareceu um vai moleque acontecer, na né? cadeira também. Cai da cadeira já lá, né? Não, é verdade. Cara, é muito interessante a tua história e tudo que aconteceu, né? Você vai pra lá, conseguiu um negócio, começaram a firmar o negócio, na verdade. Acontece o câncer. Hoje você tá aqui, graças a Deus, um sucesso. É aquela velha frase, né? Deus escreve certo por linhas tortas, muitas vezes, né? Só que a gente muitas vezes não tá preparado para entender o que tá acontecendo, né? E aí você retorna para cá, e daí retornou para cá sem emprego, sem dinheiro, e o dinheiro que você investiu lá também ficou lá, porque eu ficou tive lá que também. deixar com o sócio que eu tinha lá. Uhum. Então, como eu abandonei o negócio, né? Cara, não tinha como, eu abandonei o negócio. Então, eu tive que deixar as coisas lá para ficar meio que elas por elas e já era. Então, o que eu investi lá, eu acabei perdendo, né? Acabei abrindo mão. Uhum. Então, foi isso. E quando você tinha perguntado da dificuldade, e agora você falou que às vezes a gente não entende, né? As coisas estão sendo feitas ali, o porquê que acontece. Eu fiquei pouco tempo lá, né? Se a gente for ver, foi 6 meses. Mas me preparou para muita coisa que veio depois. Então, quando eu tava lá, a Pri tá aqui na produção aqui, e é aluna, inclusive, ela falou que gostou de uma vez que ela viu a minha história lá, e ela viu
os 2 tatames no chão, que era onde eu dormia, era 2 placas de tatame, né? Então o tatame dá isso aqui de espessura, né? Você dorme ali, você acorda reto. Acorda reto. Então, essa dificuldade que a gente teve lá, mas eu nem via como dificuldade, porque eu falei, eu fui para viver isso, né? Então, era temporário, depois ali já começou as coisas a dar certo, já comprei uma cama, já melhorou as coisas, fogão, geladeira, foi assim. Então, eu fui para fazer o negócio dar certo. E aí, infelizmente, né, aconteceu tudo o que aconteceu, mas tudo aquilo que aconteceu de ruim fez a gente chegar hoje aqui. Então, né, a gente não sabe o que Deus prepara, né, mas ele tem o melhor pra gente sempre. Então, É legal, muito interessante. E aí a gente já passou pela parte ali que você foi, né, cresceu, aconteceu o que aconteceu, e como que foi a parte que você começou a virar o jogo? Como foi que você começou a ver o cenário? Vocês, né, viram o cenário assim, e falou, cara, a gente tem que mudar, fazer uma coisa diferente, não sei, ir para online. então, Como que foi essa a história? primeira vez que eu já via as pessoas falar de consultoria online, de treino online e tal, mas não entendia direito o que que era, né? Na época eu trabalhava com luta e vivia luta e era isso, né? Presencial lá da academia e tal, lá em Moarama ainda. E aí, teve um amigo meu que me mandou mensagem, inclusive ele é aluno hoje, Igor, um abraço. Ele me mandou mensagem e perguntou se eu fazia. E, cara, eu tava dormindo no chão, né? Eu falei, faço, com certeza. Eu prescrevi treino, né, cara? Isso eu sabia fazer. Sim. Então, eu só não sabia como que eu ia dar um suporte pra ele e tal, mas eu ia dar meu jeito. Falei, faço, tranquilo. Aí ele falou, e quanto que é? Cara, não fazia ideia de preço, né? Aí pensei, putz, vou fazer o treino pra ele aqui. Vou ajudar ele. Falei, cara, R$ 50. Joguei lá embaixo, né? Mas não fazia ideia de preço. Aí ele falou, fechou. Dá teu Pix aí. Mandei a chave e ele mandou o dinheiro. Ali eu fiz uma conta, né? Eu falei, se eu fizer 1000 desse. Aí, não, então, mas eu brinco assim, mas Sim, foi sim. aí. Foi o primeiro contato, foi aí. Aí, Exatamente. beleza, ele começou a treinar e tal. E daí eu não dei muita atenção de procurar outros alunos ali, porque eu tava focado na academia. Mas beleza, eu tive esse contato, ele continuou treinando, continuei ajudando ele e tal. Beleza. Ainda de uma forma bem amadora, né? Mas tudo certo. E aí eu tive esse estalo, mas tudo bem, como continuei com a academia ali, depois acontecido o que a gente contou aqui, voltei para cá. E aí eu comecei a trabalhar aqui na Corpo em Ação à tarde, na academia, né? À tarde. À noite eu trabalhava na Ângelos, lá na academia do Marcel. Então eu trabalhava de tarde numa, de noite na outra, e eu tinha a manhã livre. E aí nessa manhã livre, quando eu tinha correria com a mãe no médico, eu tinha que acompanhar ela. E quando não tinha, eu tentava fazer alguma coisa de online, começando ali no meu Instagram, fazer ele rodar. E a gente começou a captar uma aluna aqui, outra ali, uma aqui, outra ali. E foi isso, né? A gente viu que o negócio era possível. E logo já começou a empatar com o que eu ganhava nas academias e foi assim. Basicamente foi assim. Cara, que interessante, né? Mas é, todo mundo começa mais ou menos dessa forma. Eu lembro quando eu comecei também na educação física, sou formado também, e nessa parte online eu trabalhava na Lapinha ainda, eu tinha muito preconceito. Tipo, eu falava, cara, como que uma pessoa vai conseguir dar uma aula online? Eu falava, meu Deus, como que isso não existe? Uhum. Aí uma hóspede lá pegou e falou, Laino, eu vou sair daqui, eu queria que você me desse umas aulas online. Daí eu pensei, vou fazer, né? O que Tá custa, pedindo, tá né? Tá pedindo. pedindo. E daí aconteceu a mesma coisa que você, só que numa proporção um pouco maior, assim. Eu joguei um valor para elas, que ela era de São Paulo. Uhum. E daí eu fui começar a dar aula. Daí ela falou bem assim pra mim, Lionel, o valor que você tá me pedindo não tá condizente com as aulas, né? Daí aquele valor que eu joguei pra ela, pra mim era o máximo. Eu pensei, nossa, joguei aí um valorzão, ela já fechou, né? Uhum. E ela falou, não tá condizente. De quando ela me falou o valor, meu olho brilhou. Daí eu vi que eu tava completamente errado, sabe? Uhum. De não acreditar no online. E também comecei a estudar, daí entender. Hoje eu tô Sim. em outro mercado, mas eu acho muito legal a questão do online, assim, toda o que acontece, né? Aquela matemática, como que você produz, como que você chama os alunos, o quanto você dá de oportunidade também para pessoas, né? Que às vezes Cara, não eu nunca tem. conheceria a galera que eu treino hoje. Boa parte eu nunca teria contato, né, cara? Sim, É vidas ali que a gente tá transformando que a gente nunca se encontraria. Então a gente tem aluna nos Estados Unidos, tem outros países fora também, tem aluna na Áustria, cara, tem aluna em todo canto e a gente não ia se encontrar. Não ia ter oportunidade de a gente treinar presencial, né?
Aí no meu presencial também ia lotar, eu não ia conseguir, né? Então, isso aí é legal, porque daí a gente tira essa barreira do espaço, né? Do estar junto, e a gente consegue ajudar muita pessoa, né? Hoje a gente tem 300 alunos, 300 e pouquinhos, na verdade, e, cara, isso aí eu acho muito legal do online. E até a questão de tem alunas que não conseguem ir até uma academia. E a gente consegue ajudar elas mesmo de casa. Uhum, a gente tem algumas alunas que treinam em casa também. Não é a maioria, né? Mas tem uma boa É. parte. E algumas que não gostam do ambiente, outras que não têm oportunidade de ir para uma academia mesmo, que moram no interior, que não teria como, né? E a gente consegue auxiliar ali também. Então isso é da hora. E o treino em casa também dá resultado, né? O importante, a gente tava falando até aqui no começo, né? O importante é você treinar e fazer o que é para ser feito, né? O corpo não sabe no que tá treinando, né? Então... Exatamente. Um tijolo e um halter é basicamente a mesma coisa, né? O músculo não vai definir o que é o que, né? Então isso é legal também, essa questão de oportunidade. E eu acho que até mais importante, muitas vezes a pessoa ela não vai para academia, ou ela vai ser um instrutor, dependendo da academia, e eu sempre falo para as pessoas, a musculação pode ser a pior coisa que você vai fazer na tua vida. Pode. Né? Porque o que vale é uma instrução bem dada. Sim, se você fizer errado, pode te ferrar. Vai te ferrar mais do que te ajudar, né? Essa é a questão. E só voltando, a gente vai entrar nesse assunto ainda, mas e como que começou a dar certo daí? Como que vocês viram que, cara, esse é o caminho, é o online e não tem outro caminho, é esse aqui que eu quero fazer. Cara, pra mim, assim que empatou com o que eu ganhava nas academias, eu falei, agora eu já largo aqui e boa. E foi isso. Empatou, eu larguei das duas academias, eu saí ao mesmo tempo das duas. Acredito que 3 dias depois, saí de uma, 3 dias depois saí da outra, junto na mesma semana. E aí eu comecei a dar aula de personal presencial. Então eu deixei, eu não lembro se era a parte da manhã e à tarde. Personal você dava só de manhã. Então foi isso. Deixei só pela manhã para fazer personal presencial, enchi a manhã, e aí de tarde e à noite eu focava no online. Estudei muito, muito, muito sobre negócio, sobre a parte do online mesmo nesse tempo. E aí era negociável, né? Era tarde e noite para isso. Então, Inclusive finais de semana. Ele não parava. Não parava. tinha final de semana que a Isa mora na fazenda ainda, né? Eu moro aqui na cidade. Tinha, nossa, muitos final de semana que eu não ia pra lá, né? Muitos. E aí Fim de quando semana eu que ele passava, fim de semana antes de pós, passava batido. direto. E quando eu ia lá pra casa deles, na fazenda, quando eles iam dormir, eu pegava o notebook e continuava. E quando eles acordavam, eu já tava acordado de novo. Era insano. Tudo estudando para entender mais do online. E eu vi que você tava aqui, o cara que é o Bambambam do online na questão de personal, até a tua pós, não sei se você fez com ele, mas é o Rafa, né? Fiz, o Rafa. E ele é o cara, né, assim, dessa questão, ele começou, foi pioneiro nisso aí de transportar os professores de educação física pro online e também mostrar para eles como que é esse mercado, né? Sim. E o Rafa, cara, ele profissionalmente ele é um monstro, mas como pessoa também, cara, ele é demais. Assim, ele tem muita influência nisso, né, na minha trajetória. Hoje a gente faz parte do mastermind dele, né? São 50 dos maiores do Brasil. E até mês que vem a gente vai estar lá. E, cara, o Rafa mudou minha vida ali. Tem até uma história bem engraçada que quando eu tava lá em Moarama ainda, chegou um anúncio dele pra mim. Ah, vi ali, era dos livros na época, eu vi os livros lá e tal e passei, né? Aí eu precisei comprar um mouse, passei na loja de informática que tinha na frente da academia, tinha um cara igual ele lá. Aí eu fiquei olhando, no primeiro dia eu achei que fosse ele, daí depois eu tive que ir lá de novo, aí eu vi que não era, né? Mas muito parecido, e daí ajudou a fixar isso, né? E aí depois quando eu vi ele, eu sempre lembro dessa história. Que legal, que legal. O Rafa, para quem quiser dar uma pesquisada, é do Personal Global, é muito legal de ver os conteúdos dele. Também para pessoas que não são da educação física. Eu utilizo até um pouco para vender hoje do método Croco dele lá, que é muito legal, né? Presencial, muito legal. Muito legal. Tenho todos os livros dele também, acho muito legal a metodologia. E que legal que você estudou com ele também. E ele foi também que deu assim um passo a mais na questão do online. Eu comecei a pós-graduação com eles lá, que tem a pós-graduação e daí tem 4 mentorias, 4 níveis de mentoria. Então eu comecei a pós-graduação, eu fiz 5 meses com eles lá,
Aí o Rafa me mandou um áudio um dia de 3 minutos, do nada chegou um áudio dele, eu pensei, putz, vamos me convidar a se retirar, sei lá o que eu fiz. Aí era convidando para ir para a terceira, eles iam pular para a terceira mentoria, de tanto que eu acelerei o negócio ali, e eu ia ganhar a pós. Então foi assim, eu ganhei a pós e pulei para a terceira mentoria. E hoje a gente tá na última, que é o Mastermind, né? Mas, cara, influência 100% dele aí. Quantas horas por dia você estudava? Mais ou menos, não Nem tem contava, uma. cara. Não tem uma. Não. E quantos anos de estudo contando a faculdade, mais o que você vem estudando hoje, tem ideia? Perto de 8 anos aí. É bastante, né? Por isso que eu falo, às vezes as pessoas, elas só Mais assim. de 8 anos, né? 10 10 anos. anos, né? Mais ou Fechando 10 menos, né? anos. Com pós e tudo mais. Com É. pós, especialização, tudo. Eu acredito sim que sem estudo, sem você buscar o conhecimento, não chega a lugar nenhum, né? Não, Não não. adianta. Eu, E e nessa época aí também, eu estudava muito da parte online, de como que eu ia fazer o negócio crescer e também da parte técnica, né? E principalmente treinamento feminino. Até hoje eu tenho que escrever as coisas que eu vou fazer, eu tenho que escrever para memorizar, tudo eu tenho que escrever. Eu tenho muito caderno escrito à mão lá em casa, caderno de 10 matérias escrito cheio sobre treinamento, sobre técnica avançada, cara, muita coisa. Aqueles que tem lá Uhum. no quartinho lá. É tudo dessa época aí. Escrevi à mão os cadernos inteiros. essa é uma técnica de memorização, né? Porque quando a gente pensa em alguma coisa, vou abrir um negócio, vem 1010 na cabeça. E quando Uhum. você coloca no papel, você diz, não, era só 3. E Né? duas é ruim. Duas é ruim ainda. Mas é legal isso de colocar no papel, é bem interessante, né? É, Para fixar tudo. E aí começou a acontecer online. Você é especialista em treinamento feminino. sim. A Então você gente, ajuda mulheres ao que exatamente? principalmente emagrecimento. A gente tem algumas alunas que buscam hipertrofia, ganho de massa, mas principalmente emagrecimento. Eu diria que 90%. 90% das mulheres ali é emagrecimento. A gente tem também alunos homens, e normalmente o que acontece? Vem a mulher, entra na consultoria, tem um resultado legal e arrasta o marido, arrasta o namorado depois. Então a gente tem vários alunos homens também. Vocês acham que as mulheres são mais comprometidas do que os Sem dúvida, homens? sem Sim. dúvida. Um dos motivos que eu mirei no público feminino foi esse. Porque, ó, vamos ver a gente aqui. O homem acha que ele sabe fazer tudo, cara. A gente tenta fazer pelo menos e faz errado. Aí, ó, ficou doente. Eu não vou no médico, tô errado. A Isa Uhum. vai, ela fica melhor antes. Eu não, eu fico insistindo É aqui que igual eu sei que eu tenho que antes de, fazer e fico ruim, é né? igual antes de começar o Jolie falou assim, eu não me recuperei da gripe ainda. Eu fui no médico. Ela tá boa, eu Eu tô tô ruim. boa. Exatamente, exatamente. E aí é isso, um pouco por essa parte, né, da gente saber que as mulheres são mais disciplinadas, seguem mais, estão mais, como que eu digo, dispostas a ouvir e seguir, né, o que é passado para elas. Então, esse é um dos motivos da gente trabalhar com o público feminino. Uhum. E o que te motivou a transformar a vida das mulheres assim? Não só os corpos, né? Porque é uma transformação de vida, que a gente sabe que quando a pessoa ela tem um peso a mais, ela não se gosta, às vezes olha no espelho e não acha legal, a autoestima Muda a vida também. inteira, né, cara? Afeta muita coisa, né? Eu diria que o que me motivou. Cara, o que motiva todos os dias, não o que motivou a começar só, mas o que motiva todos os dias é os feedbacks que a gente recebe. A gente tem muita, muita mensagem, a gente tem depoimento de vídeo das alunas, a gente usa um pouco na rede social para divulgar o trabalho, mas tem muita coisa, cara, muita coisa. Tem gente que saiu da depressão, tem uma aluna, claro que eu não vou falar o nome aqui, não fale também, mas é uma moça que ela estava passando por problemas psicológicos bem sérios, assim, e até a gente foi na casa dela, levou uma camiseta para ela, foi conversar. Hoje, graças a Deus, ela tá melhor. Ela emagreceu muito também, isso melhorou muito a vida dela. Aí, quando a gente tava em São Paulo, uma vez a gente recebeu um depoimento gigantesco, não tinha nem como postar aquele de uma aluna que também estava numa depressão ferrada e saiu disso. Então, tipo, o emagrecimento, legal, é show de bola. Mas o que acontece por trás, cara, é maior, né? E afeta muito a vida delas positivamente. Então, isso pra gente não tem preço. Ou até de aluna que fala que tá com disposição pra brincar com os filhos. Legal. Coisa que antes não conseguia fazer, não conseguia correr, brincar de pega-pega, e agora É. consegue. Isso é muito bom, muito incrível.
Isa, aí como que é você coordenar toda essa mulherada e você que tá na parte do suporte e tudo mais? Então, Tem que ser só uma mulher para entender todas as mulheres ali? tem Foi momentos, estratégico tem isso daí, né? momentos que mulher se entende, né? Uhum. Então, dentro, nossas alunas, elas têm os grupos de suporte e eu tô em todos os grupos. Então, Cada aluna tem o seu grupo de suporte, né? Então, comigo, com a Nutri responsável por ela, a Isa tá lá também, a gente tem a Cecília também que faz parte do suporte. Então, é dessa forma que funciona. aí, quando é parte técnica, é com o Joelho. Mas às vezes tem mulher tem momentos que a mulher só quer desabafar. Aí entra a minha parte. A minha e a da Cecília. Que Porque, legal. porque faz parte do processo também. Porque mulher tem muita oscilação hormonal, então, e tem. A gente veio de um tempo que era o peso da balança. Então você sobe hoje na balança, dá um peso. Aí, daqui 3 dias, esse peso pode ter aumentado de acordo com a sua oscilação hormonal, né? Às vezes aumenta 100 gramas, 200 gramas, mas já é um choque pra Já é um pessoa, né? choque, daí é só do momento de, não, tenha calma, faz parte. E às vezes é só isso que precisa. Foi E aquela é costela com importante. sal que você O comeu. sal bateu aí, já daqui a pouquinho já tá, É já um pouco, era. é Já. um pouco de água que você diminuiu, que você não tomou, que você precisa. É tudo questão que é do nosso corpo, é natural da mulher, né? Tem que ter essa parte estratégica porque mexe, é interessante o peso, né? O peso é uma coisa interessante porque às vezes se ele aumentar 200 gramas a pessoa já se É. desespera, né? Ainda mais ela tá dentro de um programa e fala, meu Deus, o que que eu fiz de errado? O que que aconteceu? Né? Mas se ela perde 200 gramas, ela não liga. Não, não liga, né? Mas, Aham, mas nem liga, até exatamente. esses dias o Joelho postou o meu comparativo no Instagram, que na foto de antes eu tava com 74,100. Uhum. E na foto de depois eu tava com 74,200. Ou seja, 100 gramas mais pesada, né? E deu muita diferença nas fotos, muita diferença. Porque a gente substitui a gordura pelo músculo, né? Fazia elas entender que a composição corporal é mais importante, né, do que o número que tá na balança ali. Às vezes demora um pouquinho, mas elas, quando ver as fotos, elas entendem. Porque a foto não mente, né? A foto não mente. É um trabalho bem grande psicológico mesmo, né? De É, você conversar e fazer a pessoa entender. E a gente vem com isso já gravado em nós, que é a questão da balança mesmo. sim. A gente quer saber do número da balança. E muitas vezes está na balança mais pesado, mas quando bate uma foto você diz, não, tô ótimo, né? Tô com É. mais pesado, mas é massa E muscular. acontece muito isso aí, cara. Muito, muito. As alunas, não vou nem fazer as fotos, eu engordei, não dá. E aí eu falo, não, faz pra você ver. Se piorou, a gente vai ver o que piorou e vai trabalhar em cima disso. Aí faz, deu um puta resultado. Então, né, é o processo, né? É o processo, exatamente. E lições, porque todo dia a gente aprende lições, né? Você está trabalhando ali com mulheres, acontecendo essas transformações. Para vocês dois, quais que foram, assim, para cada um de vocês, as maiores lições que vocês aprenderam trabalhando com esse público feminino? Cara, pra mim é que cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu processo e acontece de forma diferente, porque depende de muita coisa, né? Então, eu acredito nisso, que cada uma tem o seu tempo e só não tem resultado quem existe. Porque a gente tem um método aí que já transformou 900 e não sei quantas mulheres, eu tenho que refazer minha contagem lá, é muita gente, então o negócio funciona, a gente tá dando suporte ali sempre, a gente tem uma equipe inteira para isso, então o negócio funciona e tem muito resultado. E só não dá certo se você desistir antes do teu tempo, porque cada uma tem o seu ritmo, cada uma tem a sua disponibilidade. Eu consigo treinar 3 vezes, eu consigo 5. Eu tenho tanto tempo, eu tenho menos. Então, cara, dá certo. Só que tem que respeitar o seu tempo e é isso. E a questão de se comparar também, né? Porque fulana tem um resultado muito bom, emagreceu muito mais rápido. Mas a fulana treina 5 dias na semana e não trabalha, tem um tempo grande para treinar e você só treina 3 vezes na semana, tem marido, filho, estuda, tem muita coisa para fazer. Você vai conseguir, só que tudo tem seu tempo. Não precisa se comparar com a outra para você vai conseguir sem se comparar do mesmo jeito. Então é uma questão que complementa a outra.
Pra mim isso de tudo ter o seu tempo, cada um tem um tempo diferente, serve pra qualquer área da vida, né? Então, até pra quem tá entrando no online, às vezes vai dar rápido, vai dar certo assim, às vezes vai demorar anos, e faz parte, mas se não desistir, o negócio funciona. Sim. Exatamente, eu creio nisso também. E uma questão que entra também é genética, né? Tem gente que tem uma genética mais favorecida e outras pessoas que não são tão favorecidas assim. Tem que treinar um pouco mais para ter o mesmo resultado. O ambiente, principalmente, que se você não muda o ambiente, as coisas não mudam. Se você tem 15 barras de chocolate dentro da tua casa, deu vontade, você vai comer, você tá do teu lado. Se você não muda o ambiente, as coisas não mudam. Um exemplo disso é nós dois com a corrida. Já faz algum tempo que a gente, vamos correr, vamos começar a correr, fazer alguma coisinha assim. E sempre deixando para depois. Aí agora lá no escritório o pessoal corre, gosta de correr e incentivaram a gente a correr. A gente tem a Cecília, que é maratonista, a gente tem o Felipe, que é ultramaratonista. Então, aí não tinha como, né? Como que eu não vou correr nem 5? Fazem tudo correndo. Como que eu não vou conseguir, né? Aí a gente começou, a gente até foi numa prova esses dias atrás. Agora já está inscrito em outra. No final do ano nós vamos correr 21. 21 a gente vai fazer, já deixo gravado aqui o compromisso público. Compromisso público, exatamente. Na corrida aqui da cidade a gente vai fazer 10. E aí a gente vai se inscrever numa de 21 até o final do ano. E a história com a corrida, para mim, é importante porque teve uma época da minha vida que eu tava muito para baixo, que tudo eu achava que eu não conseguia. Aí um belo dia o Joeli chegou e falou assim, te inscrevi numa corrida. E eu travei. Eu falei, como assim me inscreveu numa corrida? Ela tava com uma falta de confiança muito grande, sabe? Aí eu decidi agir. Eu podia só conversar com ela, né? Mas assim foi mais legal. Aí ele falou assim, e é 7 quilômetros. E na época eu não tava fazendo nada. Não conseguia nem ir pra academia. Aí, porque eu tava na época tendo crises de tosse. Então, pós-pandemia, eu chegar tossindo na academia, todo mundo já me olhava assim, daí eu falava, não, Bom na fila do banco, né? Vou me recuperar. Eu falei, vou me recuperar e depois eu volto atrás. E só que aquilo, se você parar, a autoestima vai lá embaixo, você começa a se sabotar ainda mais. Aí o Julie chegou, te inscrevi numa corrida 7 quilômetros, é a semana que vem. Falei, semana que vem? Eu falei, como que eu vou correr 7 quilômetros semana que vem? Não tô correndo nada, não tô me movimentando. E daí, na corrida, a gente chegou ali no dia, fui fazer... Antes disso, ela falou, vamos fazer o percurso, então. Eu falei, não. Ela, mas por que não? Eu falei, senão você desiste. Vamos na corrida. Boa. Aí, cheguei no dia da corrida nervosa, cheguei com uma mão, minha bombinha, e na outra mão, uma garrafinha de água. Tem esse detalhe, ela tava usando bombinha e tudo, tava... Porque os médicos achavam que isso ia ajudar, né? Então, eu tava seguindo o que o médico mandou. Aí cheguei na corrida, o Jolie falou assim, viu, eu vou fazer a prova, mas eu volto te buscar. Então ele largou lá na frente com o pessoal e eu larguei atrás e fui seguindo o ritmo. E eu lembro que passou uma senhorinha no meu lado e falou assim, vamos filhinha, você consegue. Uma senhorinha de 97 anos. 97 anos. Ela é bem senhorinha, mas não sei se tinha 97. Não tinha tudo isso, né? E aquilo me motivou tanto, aquela energia de um tentando ajudar o outro. E quando eu tava terminando a prova, o Jolie voltou me buscar mesmo. Ele falou assim, vamos, tá acabando, você consegue. Falta 500 metros. Falta 500 metros. Eu corri, não cheguei. Não faltava 500 metros, faltava mais. Terminei a prova, daí a gente ficou esperando ali pra ver a premiação, tudo. Eu fui olhar na categoria lá, e eu tinha ficado em quarto na minha categoria. E a premiação era até terceiro. Mas aquilo pra mim foi, não, eu consigo? Eu realmente eu consigo. Só que eu tenho que tirar aquilo da minha cabeça de que eu não consigo. Se eu ficar falando, não consigo, eu não vou fazer. Então precisou ele falar ali, você consegue, você vai, você consegue. E eu realmente consegui. E eu guardo com muito carinho aquela medalha da prova, porque... E levo pra vida, porque se a gente ficar negativa ali... A gente... Virou um símbolo, né? Tem aquela frase que diz, né, assim, que um pensamento gera um sentimento uma emoção e uma emoção um comportamento. Quando você contou a tua história, eu fiquei prestando atenção e surgiu uma pergunta aqui.
E para aquelas mulheres que dizem assim, será que é para mim isso daí? Será que eu vou conseguir fazer esse método do Joelir? O que você tem para falar para essas mulheres aí? Cara, Eu vou responder por você um pedaço, que já é validado a forma que você trabalha, então o teu método já é validado. Mais de 900 mulheres já passaram por aí, então esse é o primeiro ponto. Então já metade da resposta está aí, é o é, método validado. a gente tem muitos e muitos casos. A gente tem as mulheres que saíram da depressão, a gente tem mãe de gêmeos. Ah, não consigo perder a barriga. Tem mulher que já teve 4 filhos e a gente teve um resultado muito legal. Teve mãe de gêmeos, como eu falei. Cara, tem inúmeros casos assim. Funciona para quem tem metabolismo lento, reclama do metabolismo. Não existe metabolismo que resista a um treino bem feito e uma dieta bem montada. Não tem, cara. Eu até mando lá as fotos, né, mostrando os casos de cada uma. Então, mas eu não posso ir para academia. Treina em casa. Olha essa aluna aqui, ó. A gente tem muitas alunas que treinam em casa e que emagreceram, que tiveram um resultado muito legal mesmo. Que a galera até duvida que foi em casa. E essa galera que treina em casa, não é que treina em casa e tem uma academia, né? Elas treinam em casa com material adaptado. Cabo Cabo de de vassoura. vassoura, balde, galão de água. A gente adapta do jeito que for preciso para que ela consiga treinar e para que ela consiga ter resultado na condição que ela tem, né? Então é basicamente isso. Mulher que tinha assimetria de glúteo, que tinha vergonha, melhorou. É, cara, basicamente tudo. O que você imaginar, a gente tem caso dentro da consultoria e que deu certo. Agora, inclusive, a gente tem uma moça, ela entrou essa semana, Essa semana. você já sabe, né, Já sobre o que eu sei. falo. Ela teve um AVC, ela ficou prejudicada, os movimentos dela e tal. Ela E entrou lá atrás, né? E dela não conseguiu fazer por conta do AVC, né? E aí ela não conseguiu, e daí ela me mandou mensagem que ela queria fazer um novo plano. Eu falei, não, faz aquele plano que você comprou lá, já expirou, mas vamos começar ele a partir de agora, né? Pra ser justo, né? E aí ela começou agora. Hoje eu entreguei os treinos para ela, tudo adaptadinho para que ela consiga fazer dentro das limitações dela. E ela tá incomodada com o corpo, ela acabou engordando, diminuiu a movimentação dela, o gasto calórico, enfim, ela engordou nesse processo. Mas, cara, é natural, né? Diminuiu a movimentação dela, enfim. Hoje eu entreguei os treinos para ela e ela que teve AVC, que ficou com os movimentos prejudicados, vai ter resultado também. Então, tem gente que tá 100% de saúde e acha que não consegue. Pô, Tem uma outra aluna que me toca em específico porque ela é paciente oncológica e ela toma a mesma medicação que a minha mãe toma por conta do câncer de mama. E ela tá treinando, ela tem resultado, e isso tá ajudando, inclusive, quando o efeito colateral do remédio, porque o remédio o tá ali para remédio é o ajudar tamoxifeno, ele ferra muita coisa, né? tá ali para ajudar uma coisa, mas ele prejudica outras também, tem efeito colateral. Então, ela vê ela ali motivada, treinando. Nossa, para mim é muito incrível. Interessante. Então não tem mais desculpa. Já temos método validado, já temos os relatos e temos também o sorteio. Então você que está aí no Instagram já sabe, tem o sorteio lá para 3 meses com o Joelir ali, ó, consultoria para você. Se você der desculpa agora, daí, infelizmente, é aquela frase, né, que diz assim, que é... Nossa, tô cheio de frase hoje. Tô tipo Cortella hoje, meu Deus do céu. Conceito. Né? Já só de bravo eu falar essa daqui. Hoje não temos frases motivacionais. Quer desistir, desista. Conceito de desistir. Tudo é frase, não sei o quê. E o que vocês têm a dizer para aquelas pessoas que dizem eu não tenho resultado, faço, mas não tenho resultado? Tá fazendo errado. Cara, no final das contas tá fazendo errado. Porque, sei lá, deixa eu ver se eu lembro da estatística correta. Não vou lembrar de que ano é isso. Mas 80% das pessoas desistem até 6 meses numa academia. Uhum. E desiste porque não vê resultado, né? E aí a pessoa pensa que ela ir pra academia, que ela vai treinar, ela vai ter resultado. E seria o natural, né? E aí ela vai, ela se esforça, ela deixa as coisas que ela tem em casa, principalmente mulherada, tem 1001 função, tem serviço em casa. Deixa de lado. Vai lá, põe o tempo dela lá, põe o esforço dela lá. E ela não vê resultado vindo, cara, é natural que ela desista. Ninguém vai continuar fazendo alguma coisa que não dá retorno nenhum, né? Sim. Só que o problema é que tá fazendo errado, mas ela não sabe disso. Então, a gente tem muitas alunas que estavam na academia, desistiam. Estavam na academia, desistiam.
começaram a treinar com a gente, tiveram resultado. E o que que acontece? Quando a aluna vê resultado, nas primeiras semanas, por mínimo que seja, ela treina mais animada, ela treina com mais vontade. Então ela vai ter mais resultado por conta disso. E aí vira uma bola de neve do bem. E por que que isso acontece? Porque a gente tem um suporte muito forte. A gente tem eu lá na parte do suporte técnico, tudo que for relacionado a exercício físico, a correção do exercício, troca de exercício, ajuste, enfim, é comigo. Teve algum problema, alguma coisa, a Isa vai auxiliar. Teve alguma coisa do aplicativo, enfim, o que aconteceu lá, a Cécia vai auxiliar. Então, a gente tem um suporte muito presente, mesmo sendo online, a gente é muito próximo da galera. E isso faz com que funcione bem e que o processo seja mais simples para elas seguirem. A gente tem nutricionista também dentro do time, então isso já facilita muito para elas. E assim, a nutricionista, a forma dela trabalhar é algo muito próximo do que a gente já faz no dia a dia, só que adequando as quantidades, claro, né? Então fica simples da pessoa seguir, ela já vê resultado nas primeiras semanas e por isso que o negócio desenrola também. Inclusive, eu lembrei agora que essa semana teve uma aluna que pediu pra Nutri se ela podia comer sopa de feijão e quirera agora no frio. Aí a Nutri adequou a dieta pra ela comer quirera e sopa de feijão. Um abraço pra Ed. É bem interessante. A gente falou então sobre a história de vocês, falou também sobre essa parte, né, do trabalho mesmo. Em relação ao empreendedorismo, quero começar no digital, como que eu faço? Quero entrar nessa parte do digital, o que que eu posso fazer para eu trabalhar no digital? Estou cansado do mundo físico, vamos dizer assim. Cara, eu acredito que é a dica mais simples possível, mas é o que realmente funcionou pra mim. Começa do jeito que você tá. Porque Só faça, né? eu vejo muitos colegas mesmo, inclusive, que querem esperar para comprar um melhor microfone, para trocar o celular para um celular melhor, para começar a gravar, para não sei o quê, porque aí sim eu vou fazer. Ah, não, mas agora eu preciso comprar o tripé de tal jeito para colocar o celular, porque daí sim eu vou fazer. E nisso vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos e não se mexeu. Quando você começou a postar os vídeos, o Júlio iria sozinho gravar, colocava um tripé lá improvisado na academia, gravava. E depois eu comecei a auxiliar nas gravações mesmo. Até que eu comecei a aparecer nos vídeos e eu tinha muita dificuldade em aparecer nos vídeos. Cara, mas assim, de chorar, sabe? De apontava a câmera para ela, escorria lágrima. De vergonha, não conseguia falar. Aparecer ainda era mais fácil. Se ela não precisasse olhar para a câmera, ela aparecia. Mas se eu de precisasse olhar para a câmera, eu travava. Não conseguia, começava a me dar uma tremedeira, eu chorava. Aí... eu pensava, não é possível, cara. E daí, isso, querendo ou não, atrasou muita coisa pra gente, né? Porque eu não conseguia. Aí a gente fez o curso de teatro que teve aqui na cidade. Legal. É verdade, veio o curso de teatro nessa. A gente fez com o Kelvin e com a Taimara. Com a Taimara. Né? Que hoje são alunos, inclusive, os dois. E eles me ajudaram muito, muito. E não era nem questão de olhar pra câmera, é questão de me sentir à vontade com aquilo. Eles falaram um dia, a Taimara um dia falou pra mim assim, que Isa, você sabe o que você tá fazendo? Aí a câmera só tá ali. Então faz. E foi muito importante pra gente, os dois. O curso de teatro em si, sim, né? Sim. Pra mim, as dinâmicas também. Eu já falava nos vídeos todos os dias, né? E tinha que fazer, não tem opção. Então é um negócio que entrou na minha rotina e que eu faço agora com certa naturalidade, né? Mas no começo era muito difícil, cara. E aí a gente adaptava, fazia um vídeo narrado, fazia imagem. Se vocês voltarem bem lá no meu Instagram, agora tem 1.000 e poucos posts, mas se você voltar lá no começo, é de imagem, carrossel, sem eu estar falando e tal, porque para mim era mais fácil. Então, para eu ir para academia, gravar sozinho, deixar encostar no celular, não tinha microfone, então ficava ruim o áudio. Então, quando eu gravava, eu deixava ali, colocava a música de fundo, escrevia, né? Fazia o Reels com copy, que a gente fala, que só passando a parte escrita. E então, tipo, é isso, né? Começar do jeito que dá e depois se melhora. Agora as coisas melhoraram bastante, mas no começo a gente se virava como dava. É mais quantidade ou mais qualidade o digital? O que que vocês acham? Cara, eu acredito que tem que ter volume, cara.
tem que ter volume, senão... Mas também não pode ser um volume perdido ali, né? Porque senão você tá jogando o trabalho fora, né? Você tem que ter qualidade no que você tá fazendo, mas sem volume você não acerta. Porque se você faz 3 posts na semana, você talvez se demore muito mais tempo para acertar do que uma pessoa que faz 10 posts na semana, né? Então você vai ter, o N é menor, né? Você vai precisar de muito mais tempo para chegar em 30 posts, por exemplo. Vai precisar de 10 semanas. O outro em 3 ele já fez 30. É basicamente isso. E daí também não. Hoje eu vou falar de tal tema, amanhã eu vou falar de tal assunto. Muito desconexo, né? Então também não, eu acho que não vale a pena, assim. Vendo do ramo do Jolie, né? No digital, vocês acham que quanto mais específico é o que você fala, mais resultado ele dá? Por exemplo, se você falasse com mulheres, crianças, idosos e fosse em geral, por exemplo, clínico geral, vamos dizer. Cara, do que específico. É muito mais difícil, né? Porque você fala para todo mundo, no final das contas, você não tá sendo específico para ninguém, né? Então, eu acredito que no digital você precisa de muita conexão, você precisa de identificação com quem você está vendo, né? Porque se eu não me identifico com quem eu estou assistindo ali, com quem eu estou vendo ele dar uma aula, ou enfim, o que seja, dificilmente eu vou entrar em contato, dificilmente eu vou contratar aquela pessoa, né? Então, você afunilando, nichando bem a tua comunicação, fica muito mais fácil de acertar. E qual que é a estratégia dos stories? Quer uma aguinha aqui? A estratégia dos stories, porque eles falam, você falou de aproximação, de você ter essa parte de conexão com as pessoas mesmo. Até eu vi que o Joelier postou uns negócios lá de um churrasco na casa dele, uns brigadeiros, umas coisas assim. Isso é para gerar, isso é estratégico também, né? Alguns pontos para as pessoas se conectarem com você, né? Saber quem que é o Joelier, o que que ele faz, gosta de brigadeiro, não gosta? Até hoje a gente tá construindo a casa, né? A casa que a gente vai morar assim que casar. E até isso acaba virando conteúdo, a gente precisa realmente de ajuda das pessoas para decidir uma coisa ou outra, pegar recomendação, enfim, mas o pessoal se identifica também, né? E aí mostrar o dia a dia. Eu sempre mostro o dia a dia da galera no escritório lá, cara, que é o pessoal que trabalha comigo é legal demais. Então, sempre tem, né, alguma coisa ou outra. A chave do Murilo lá. O Murilo consegue cruzar as pernas 2 ou 3 vezes. Dá um nó nas pernas. É um talento raro. Então, as coisas do dia a dia a gente vai mostrando, o pessoal vai se identificando. E é isso, né? Você se posicionar. Não digo se posicionar com tudo também, né? Porque... Sim, exatamente. Tem coisas que não precisa, né? Você falou, tem coisas que dá pra gente deixar comentar entre a gente. Mas uma coisa que eu acho legal é a gente sai comer uma pizza. E o Joelho posta, tu fala, o personal comendo uma pizza. A gente come pizza também. Você que não treina, que não pode. Justamente do posicionamento, a gente vem para a próxima pergunta. Lula, Flávia ou Zema? Quer me derrubar aqui. Esse é fogo, né? Júnior, teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar aqui no podcast, que você gostaria de comentar? Cara, um beijo no macaco. Eu não sei o que é isso aí. Pior que eu não sei, eu vi o pessoal comentando, mas eu não entendi muito. Teve uma menina lá que deu um beijo no macaco, mas eu também não vi direito. Tá todo mundo comentando e eu sou o único que tô perdido, né? Pode ficar à vontade. Cara, eu, em específico, assim, eu acredito que não. Foi perguntado tudo? Foi perguntado tudo, a gente contou de como começou, como foi a trajetória, do tempo lá que a gente ficou longe, da conexão. Eu acredito que a gente falou bastante coisa. Legal. Boas dicas, né? E também o que vocês falaram ali em relação ao treinamento mesmo das mulheres, que é muito interessante, que falaram que não tem a questão, às vezes, de ficar dando desculpas, né? Tanto para começar no digital, quanto para você treinar. É do jeito vale que dá, tudo, né? É com balde, é em casa. Se tiver de ferramenta, né? Você tem que usar. Exatamente. Senão, se você não usa as ferramentas que você tem, você não evolui para pegar as outras, né? Então, você tem que começar do jeito que dá e vai melhorando. E começar não é fácil. Mas também não é difícil. Não é impossível, né? Então você tem que começar. Você pode. Se você começar hoje, daqui uma semana você já vai estar melhor do que você começou hoje. Se você deixar para começar a semana que vem, você só vai estar
adiando as coisas, né? Uhum. Eu vi um cara falando nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente da pesquisa, mas ele estava analisando 3 pontos. Quem que dava mais certo na vida? Será aquele que era mais inteligente, aquele que era mais espertão ou aquele que tentava mais? Aí eles chegaram à conclusão que é aquele que tenta mais. Não é nem o mais esperto e nem o mais inteligente. É aquele que vai, não deu, Não vou para, e né? tenta, evolui, vai aos trancos e barrancos Sim. muitas vezes. Quer falar, Cleiton Lima? Tem uma pergunta aqui da Paty Duarte. Paty Duarte. Joelir, você comentou sobre mães de gêmeos. Muitos casos de mãe na consultoria tiveram resultados reais após a maternidade? Cara, muito, muito, Muitos. muito. A gente tem, eu não sei em porcentagem, que a gente nunca fez essa pesquisa, mas sei lá, deve ser mais ou menos meio a meio. Eu acho que sim. Cara, metade das alunas que a gente tem já tem um filho, 2 filhos, e assim, todas com resultado muito bom. Então, Teve aluna que treinava com a gente antes de engravidar, durante a gravidez a gente teve que adaptar os treinos, porque por conta da gravidez. Nasceu a nenezinha, ela continuou treinando e tá com o corpo que ela tava antes. Então, se você manter ali, se você tiver o direcionamento certo, é possível. hoje é que eu postei, o que eu postei lá no Story, acho que é meu segundo story do dia, se eu não estou enganado, ela é mãe de gêmeos, é uma dos casos que a gente tem de mãe de gêmeos. E, cara, mudou totalmente. Não dá para dizer que é a mesma pessoa. Mudou totalmente. Então, foi a Paty que perguntou? Uhum. Então, Paty, tranquilo. Pode vir que tá tranquilo. A gente tem muito, muito resultado lá. E uma pergunta minha agora. Você falou assim que você era atleta de competição de boxe chinês e depois você migrou para o campo da educação física propriamente dito, correto? Certo. Você acha que o que você aprendeu, o que você teve de base da luta, que é resiliência e a competitividade e tudo mais, você conseguiu inserir isso dentro do mercado empreendedor? E, concluindo a pergunta, você acha que hoje as mulheres que estão assistindo e tendo filhos em casa, que estão hoje agarrados num telefone, seria interessante, talvez na musculação não daria pela idade, mas colocar numa luta para que já tenha conceitos que a luta traz para essa criança? Cara, eu falo isso aí sempre e eu tenho 100% de certeza disso, cara, que a luta mudou minha vida. A arte marcial mudou minha vida. Eu tenho certeza que o que eu trago hoje para essa parte empreendedora eu trouxe da luta, a parte de disciplina, de você ser resiliente, com certeza tem influência. E sobre a última parte que você perguntou, para quem está assistindo, com certeza eu recomendo que vocês coloquem seus filhos, filhas em arte marcial. Vai ajudar eles infinitamente. E em muitos aspectos assim que a gente nem pensa às vezes, né? Mas vai refletir lá na frente na vida deles de forma muito positiva. Então, recomendo a arte marcial para todo mundo aí. Eu vou só fazer um complemento. Eu tenho percebido, assim, que... Tô falando um pouco alto devido à distância do microfone. Tranquilo. Tenho percebido, principalmente, meninos, hoje, que eles parecem que estão mais frágeis, digamos assim, sabe? Eu acho que a luta, nesse sentido, seria muito importante. Exatamente para fazer aquela hombridade, talvez aquela, sabe, aquela resiliência de cair, eu caí no chão, bora, levanta e vamos para frente, e assim vai ser, sabe? Eu tenho percebido muito isso, que parece que está criando uma redoma em torno dessas crianças, fazendo com que eles não sofram nada, absolutamente nada. Só que isso a gente sabe que no futuro vai ser complicado, porque quando ele entrar no mercado de trabalho, vai ter muitos problemas, inevitavelmente. Mas daí como é que vai fazer, se não tem caos para viver? E aí você cria as pessoas muito sensíveis ao fracasso, né? Sim. Qualquer adversidade que tem, acaba o mundo. Mas não é, né? Você cai hoje, você levanta amanhã e depois amanhã você cai de novo. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. Que a resiliência que a arte marcial traz, outros esportes também, mas a arte marcial principalmente. Eu acredito que disparado. É o que mais traz isso pra gente. E, cara, reflete em tudo na vida, né? Exatamente. Então, repito, o boxe chinês, a arte marcial mudou minha vida. O esporte é interessante porque eu lembro que eu sempre joguei futebol, né? Joguei vários campeonatos, vários ganhei, vários perdi. Quando perdi, eu dizia: acabou, não quero mais saber, chorava, não quero mais, nunca mais entrar em campo para perder essa tristeza.
No próximo campeonato eu tava lá de volta. E pronto, você perdia de novo. E perdia de novo e vai. Mas é legal você saber lidar com a frustração. Até em relação, se você analisar, como o Cleito falou ali, indo pro trabalho, quando você foi para Umuarama, a gente sempre abre um negócio com a perspectiva de crescer e dar tudo certo, né? Sim. E ali, não que você fracassou, mas aconteceu uma adversidade tão grande que você teve que deixar para trás uma coisa Na e... minha cabeça eu tinha falhado, né? Exatamente, muitas vezes pode... Eu sabia o motivo que eu tava saindo de lá, mas na minha cabeça tinha dado errado. Uhum, Seja por aquilo, por isso, no final das contas eu tinha largado e voltado. uhum, Perdido tudo. Então, né, até as coisas se alinharem, até eu ver que foi melhor ter acontecido dessa forma, a gente fica com essa sensação, né? uhum. Isa, o que eu não te perguntei? O que você gostaria de deixar aqui? Um recado pra posteridade. Vai ficar marcado na história da humanidade agora. Eu acho que um ponto importante da nossa história foi como a gente começou a trabalhar junto. Que também foi por conta da academia lá. E é por isso que hoje a gente trabalha junto. É. Que... A Isa, daqui ela foi meu braço direito lá, né? Porque daí como o joelheiro dava aula, cuidava da academia, atendia, cuidava panfletava, cuidava da limpeza, era tudo ele. A parte da organização administrativa ele não conseguia fazer. Porque daí chegava em casa às 11 horas da noite, só queria dormir. E aí 6 eu dava aula de novo, né? Só queria dormir e para no outro dia acordar e dar aula. E aí chegava aluno novo, ele me mandava, aluno novo me mandava foto da identidade do aluno, eu cadastrava. Era meio rústico ainda o sistema, assim, mas... Sim. E daí quando ele voltou pra cá, consegui um personal presencial. Eu comprei uma agenda mesmo, de papel, e para organizando a agenda dele. E hoje quem organiza a agenda dele, lógico que agora é tudo digital, mas quem organiza continua sendo eu. Então... A Isa tá por trás de toda a organização. Então, se eu não esqueço de determinada coisa, porque ela tá cuidando da organização. E é isso, é meu braço direito até hoje. Desde aquela época até hoje. Tem uma frase que diz assim, tô brincando. Que legal, né? Mas é isso mesmo, né? A Isa é o suporte ali, né? O pilar forte desde lá até hoje, né? Sim. Que legal, que interessante. E que bom que isso também fortalece o casal, né? Que isso é a parceria. Hoje até minha esposa me mandou algo sobre a decisão do casamento, né? Que é isso mesmo, é um tá com o outro, fortalecendo nos momentos bons, nos momentos difíceis também, né? Que a gente vai passar. E agora eu quero que vocês façam a propaganda de vocês ali. Caprichem, olhem para a câmera. Isa, agora você já superou, né? Agora tá dominando, ela tá no podcast agora. Ela consegue olhar e falar. Olhar e falar. Mas quem vai falar pra você? Não, e ela tá no podcast, né? Tem algo mais complexo do que um podcast. Ao vivo, você tá falando aí. Já era. Antes de vocês fazerem o merchan, tem uma frase bem interessante da Rose Duarte. Rose Duarte. Frase: atrás de todo homem existe uma grande mulher. Olá, Rose Duarte, boa! É isso aí, Rose. É isso aí mesmo. Então, agora, indo para a parte do merchan, olha nessa câmera ou nessa câmera? Pode olhar no celular lá em cima. Aqui? Isso. Tá. Então, para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, convido vocês a conhecerem o nosso trabalho, a seguir o perfil no Instagram, ver os conteúdos que a gente posta. Eu tenho certeza que eu consigo ajudar vocês também a alcançar o objetivo, como a gente já ajudou essas mais de 900 mulheres que passaram pelo time. Qual que é o arroba? @joelir.personal. joelirsiqueira.personal. Boa. Se fosse só Joelir Personal, já dava também, né? Não tem? Já dava, né? Não tem, exatamente. Nós não temos. Se nós tivéssemos o nome mais comercial, Line Joelir, dá pra nós fazer uma dupla sertaneja. Dava, cara. Só nós vamos ter que mudar, né? Nós vamos ter que mudar só os nomes, né? Line Joelir ao vivo. Nossa, imagina. Gustavo Lima e Edivaldo, né? Então tá de boa. Exatamente. Nós vamos ter que escutar tem um outro nome, né? Cleiton Lima já tá, ó. Cleiton Lima! Aí você não me viu cantando. Se não muda de ideia. Já muda de ideia. É igual aquela história, quem não me viu cantando não perdeu nada. Isa, quer fazer mais uma propaganda?
Eu acho que o Gelir falou Falou tudo. tudo? Uhum. Boa. Então, a gente do podcast agradece vocês, obrigado pela presença de vocês dois aqui. Agradece pela agenda, né? Também a gente sabe que é corrido para vocês, tá fazendo ali Instagram e tudo mais, e alunos e 300 pessoas para você estar cuidando, não é fácil. É vida. Aham. É vida para você cuidar, né? É uma vida para cuidar, cara. Exatamente, a gente agradece, obrigado pelo conhecimento que vocês passaram aqui hoje também. Tenho certeza que ajudou tantas mulheres a tomar uma decisão de fazer um treino, de começar, nem que seja uma caminhada, de se cuidar, exatamente. De iniciar. Ajudou também, acredito, profissionais que têm muitas vezes vontade de começar no digital, mas acredito que precisa ter tudo do bom e do melhor e nunca começa, fica sempre procrastinando. Então, legal que também vocês inspiraram com certeza esses profissionais também. E obrigado por vocês compartilhar um pedaço da história tanto de vocês como casal, quanto das conquistas que vocês tiveram. Eu que agradeço pela oportunidade aí, de a gente vir conversar, compartilhar tudo. E tanto na parte da história, na parte profissional, do empreendedorismo, do nosso trabalho em si com as alunas, né? E deixo aberto também para quem quiser chamar no Instagram lá, conversar, seja sobre o trabalho, seja sobre começar no digital. Eu recebo muitas mensagens do personal querendo saber isso, aquilo, como faz isso, como faz aquilo. A gente sempre está aberto lá, disposto a ajudar. Então, fique à vontade, quem quiser chamar, a gente sempre está respondendo. Muito bom, legal. Até dá para nós marcar uma palestra aí no Capacita, ao vivo, presencial, para os personagens, talvez para você falar sobre essa questão. Bem legal, né? Estou à disposição. Dá para a gente conversar sobre isso também. Sim. Mostrar um outro caminho, né? Exatamente, perfeito, Isa. Você colocou a frase da noite, mostrar um outro caminho. Ela estava só esperando para soltar, pra soltar esse poder. Bom. É isso mesmo. Porque é uma perspectiva diferente, né, cara? Quando eu comecei na educação física, a minha ideia era trabalhar com luta. Porque era o que eu vivia, né, cara? Foi 10 anos ali sendo atleta realmente, né? E aí a minha perspectiva era trabalhar com treinamento para quem luta, tanto usando de mim mesmo o conhecimento quanto em outros lutadores. E aí no meio da faculdade eu fui mudando um pouquinho de ideia, e depois tomou outros caminhos, enfim. Mas era essa a visão que eu tinha, e só. Não pensava em outra coisa, não tinha outras perspectivas do que eu podia fazer. E você sabe que, cara, dá para ir para muito caminho dentro da educação física, né? Então, a gente pode fazer muita coisa, tem muita possibilidade, tem muita coisa que você consegue fazer e prosperar dentro da educação física, mas às vezes a gente não sabe que existe. E aí, se você não sabe que existe, você não pode fazer, né? Exatamente. Então é isso, às vezes a gente dá esse estalo, fazer a pessoa enxergar que é possível, né? E tendo alguém de perto, é ainda mais fácil de você acreditar que é possível. Tem até um nome bonito, é efeito alguma coisa, quando você vê que aquele negócio é possível e aí você começa a fazer. Legal. Eu não vou lembrar em inglês. Isa, agradecimentos para quem? Um beijo para fulano, Beltrano, Cicrano. Um beijo para minha família. Boa. Acho que agradecimento principal além de Deus, é o Jolir, porque se não fosse ele, eu não ia estar aqui, eu não ia fazer metade das pessoas, das coisas que eu faço, eu não ia conhecer metade das pessoas que eu conheço. E é incrível que como um detalhezinho muda tudo. Esses dias a gente tava conversando que se eu não começasse na luta lá atrás. Se a Ellen não decidisse fazer luta, veja que loucura. E se a Ellen não desistisse de fazer luta e eu continuasse. Porque ela foi um dia só e largou. E eu continuei, se não fosse aquele momento, eu e o Júlio, provavelmente a gente não teria nem se conhecido. Porque eu tava saindo, né? Então... Foi na hora certa, no momento certo. Talvez quando voltasse a gente não se achasse. Enfim, né? Foi... E olha a quantidade de pessoas, a quantidade de coisas que surgiram depois disso. E foram impactadas depois disso, né? Então, realmente, isso é bem legal. Tem mais uma frase. Se você está esperando o amor da sua vida, talvez esteja na academia. Talvez esteja na academia. Você não quer ir, tá louco? Exatamente. Tá procurando em todo lugar na academia, não? Exatamente, né? Tá indo na balada, no barzinho, não tá indo na academia? Exatamente. Vai lá que pode estar lá.
Muito bem, valeu pessoal, obrigado vocês que estavam conosco aí no nosso Instagram, você que também vai estar assistindo nós no YouTube, dá o like para nós, se inscreve no nosso canal e não esquece de participar do sorteio também, é só entrar lá no Capacita Cast no nosso Instagram e segue todas as recomendações e... Eu quero fazer um agradecimento também, primeiro a todas as alunas que confiam aqui no nosso trabalho, né? Agradeço vocês, sem vocês nada disso seria possível, agradeço a minha equipe também, que é muito importante em todo o processo. Então, vamos lá para não esquecer ninguém. Tem a Isa, tem o Felipe, a Ceci, o Murilo, o Ricardo, o Orlando, a Bruna. São todos muito importantes para a gente, né? A gente, além de ter eles dentro da equipe, se tornaram amigos nossos. A gente tem uma grande família ali. E, pelo amor de Deus, não esqueci ninguém, né? Não. Então, tá bom. Então é isso, agradeço a vocês aí. E um abraço também. Valeu, equipe!